Nós estamos aí no nosso último conteúdo da disciplina de tributos e documentos fiscais. Nós vamos começar aí esse assunto sobre ICMS. Então, o que vem a ser ICMS, né? Ele é um imposto estadual, ou seja, a competência do Estado cobrar esse imposto. Quando nós pagamos, esse valor é repassado ao Estado. E o nome dele é Imposto sobre Circulação de Mercadoria. O que vem a ser essa circulação de mercadoria? A circulação é o momento da venda, ou seja, a partir do momento que muda de proprietário, um exemplo, eu tenho um celular para vender. Aí eu vendi a uma aluna, então houve a circulação. Essa aluna vendeu a outro aluno, então houve outra circulação. Então, a partir do momento em cada circulação, em cada venda, vai gerando ICMS. Aí você diz, professora, mas já não foi pago quando a senhora me vendeu? Já. Quando você vende para o outro aluno, com certeza num valor maior, então essa diferença do imposto é cobrada. Então, por isso que em cada circulação é pago essa diferença de imposto. Então, ele é um imposto aí fundamental para os estados. Cerca de 80% da sua arrecadação aí é a arrecadação total do estado. As outras coisas, os outros impostos, bem menor comparado ao ICMS. Por isso que o estado ele não abre mão do ICMS, é onde ele arrecada a maior parte dos seus valores para os cofres públicos. Então, outras características aí do ICMS, ele é plurifásico. O que vem a ser ele é plurifásico, ou seja, o valor é incidido sobre o valor total. Ele não acumula, ou seja, como eu falei para vocês, em cada venda eu pego o valor total, diminuo o valor da última venda e aquele valor é que vai ser a minha base de cálculo para calcular o imposto. Ele é real, ou seja, independentemente da condição financeira da pessoa, ele tem que ser pago. E ele é proporcional, ou seja, proporcionalmente do valor da base de cálculo é o valor do ICMS. Então, por isso que ele é proporcional. Então, como eu disse a vocês, né, é o imposto sobre circulação de mercadoria e prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual e de comunicação. Aí você diz, professora, e o ISS não era imposto sobre serviço? Detalhe, o ICMS é serviço de transporte e de comunicação, ou seja, são itens que não estão na lista que eu apresentei para vocês do ICMS, da Lei Complementar 116/2003. Outra característica aí do ICMS é que ele é um imposto indireto, ou seja, quem realmente paga o imposto. O comerciante é quem repassa para o governo esse imposto, mas quem realmente paga é o consumidor final. Então, por isso ele é um imposto indireto. Ele também é um imposto não cumulativo, ou seja, para dizer que ele não acumula, ou seja, em cada operação é pago o seu imposto devido. E ele é seletivo, ou seja, não recai sobre todos os produtos, somente sobre alguns produtos que estão também no decreto mencionado aí em cima, né? O 19.714/2003, respeitando aí também a Lei Complementar 87/96. Então, de acordo com essa legislação, é que vai ser cobrado sobre determinado produto. Não são todos os produtos que recaem o ICMS. Então, o sujeito ativo, ou seja, quem é que vai receber esse valor? O Estado ou o Distrito Federal. E o sujeito passivo? Pessoas que pratiquem operações relativas à circulação de mercadoria, ou seja, aquela pessoa que vendeu a mercadoria, importadores de bens de qualquer natureza,
prestadores de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e prestadores de serviço de comunicação. Então, essas pessoas aí, seja física ou jurídica, é quem vai repassar esse valor para o governo. Fato gerador. O que é fato gerador? Vocês lembram, é o momento em que o imposto nasce, é quando ele passa a existir. Então, quando ele passa a existir? No momento da circulação da mercadoria. Ou seja, vendeu, trocou de proprietário, então houve a circulação. Então, o imposto ele passa a existir. Na prestação do serviço de transporte interestadual e intermunicipal e também na prestação de serviço de comunicação. Então, o que é essa circulação? É como eu falei para vocês, é quando muda o proprietário do produto. Ou seja, o nosso conteúdo aí tem a definição que é a mudança de titularidade jurídica do bem, ou seja, se mudou de proprietário, seja ela pessoa física ou jurídica, houve a circulação da mercadoria. Mercadoria, bem adquirido com a finalidade de venda. Então, a partir do momento em que eu repasso um produto, eu estou vendendo para alguém que vai revender aquele produto até chegar no consumidor final. O consumidor final, ele não vai mais repassar esse imposto porque ele já fica com o produto. Serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Então, é a prestação de serviço de transporte de uma cidade para outra ou de um estado para o outro. Serviço de comunicação. Esse serviço de comunicação inclui a geração, a emissão, recepção, transmissão ou retransmissão, repetição e ampliação de um serviço de comunicação. Então, na lei, né, nós já falamos aí o que é fato gerador. E na própria lei, qual é a lei que realmente detalha? Então, no artigo 155, diz assim: compete aos Estados e Distrito Federal instituir imposto sobre a circulação de mercadoria, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço interestadual, intermunicipal e de comunicação. Então, aí está na lei quando ocorre o fato gerador. Então, nós podemos entender aí essa cadeia do produto, que é o que? A indústria passa para o atacadista passa para o varejista passa para outro varejista ou logo para o consumidor final. Então, cada uma dessa circulação da mercadoria vai ser pago o imposto relativo à sua circulação. Nós vamos entender aí o cálculo. Então, nessa cadeia, quem realmente paga o imposto é o consumidor final, né? Que pagou o valor total. Mas aquele valor que é repassado em cada operação é pago, é incidido o ICMS referente àquele valor. Então, não é deixado para recolher só no final. Cada vez que é feita a circulação, é tributado o ICMS. Então, nós temos aí alguns exemplos. Um exemplo, Joaquim compra carteira em uma loja de artigos masculinos. Então, comprou, houve essa circulação da mercadoria, então foi pago o ICMS. Outro exemplo aí, o fazendeiro vendeu porcos para o frigorífico, então houve a circulação. O frigorífico vende o presunto para um atacadista em Recife. Um atacadista vende esse presunto a um supermercado. O supermercado vende o presunto a quilo a uma madame. Então, isso sucessivamente. Então, a cada momento que existe essa troca de titularidade, houve a circulação. Então, nós temos aí outros exemplos. O item 9 aí, um exemplo, Dona Maria contrata serviço de pay-per-view para assistir pela televisão a final do BBB. Então, aí é um serviço de transmissão. Então, também incide o ICMS. Então, o item 10, né? A compra aí de uma passagem para ir de Pombos, no Pernambuco, a Pesqueira. Então, a partir do momento que você comprou a passagem, aquele bilhetezinho que você recebe lá na rodoviária, se você prestar atenção, lá está o ICMS. Então, em cada uma
dessas operações, aí nesses exemplos, em cada uma houve a tributação do ICMS. Então, basicamente, em quase tudo que você faz em venda e compra tem ICMS, não tem como fugir desse imposto, né? O ICMS é o imposto que nós mais pagamos aí no nosso dia a dia. Mas como essa base de cálculo? Base de cálculo, acho que vocês já entenderam, né? É o valor base para que eu possa fazer o cálculo do meu imposto. Então, é esse valor monetário em que depois que eu descubro a base de cálculo, aí é que eu vou calcular o meu percentual, que é a alíquota. Então, o valor da base de cálculo, o valor da operação em se tratando da circulação da mercadoria. Então, o valor na operação, ou seja, você vai descobrir o valor daquela operação, daquela circulação. Então, exemplo, se eu comprei um bem, um produto que incide o ICMS, eu comprei por 10 mil, estou vendendo por 15, então nessa circulação, o valor vai, a minha base de cálculo, o valor da minha base de cálculo vai ser o quê? 5 mil reais. Se eu comprei por 10, estou vendendo por 15, então a diferença 15 menos 10, 5. Então o valor na operação é de 5 mil reais. Deu para entender, né? Simples. Não é, mas ele se torna um dos impostos mais difíceis para fazer o cálculo justamente por isso. Não é só pegar o valor total e fazer o cálculo, não. Temos que fazer em cada circulação do produto. Letra B. O preço do serviço em se tratando de transporte interurbano e interestadual e de comunicação. Então, o valor desse serviço vai ser a base de cálculo para calcular o ICMS desse serviço de transporte e de comunicação. Letra C. O valor da mercadoria ou do bem importado, constante em documento de importação, convertido em moeda nacional. Lembrando que deve também se pagar aí no IPI, então são impostos diferentes. Então, essa é a base de cálculo desses produtos, né, que recai aí o ICMS. A alíquota. A alíquota, cada estado vai ter a sua alíquota. Então, quanto às alíquotas, há uma interna livremente estipulada pelos estados, ou seja, cada estado tem a sua alíquota, 17% ou 18%. Então, essa é a alíquota aí de cada estado. Existe estado que é 12%? Existe. Então, cada estado aí tem a sua alíquota. Aí nós temos, para quando nós fazemos esse cálculo de um estado para outro, há diferença de alíquota também, né? Um exemplo, se eu estou em um estado que a alíquota é 12 e foi vendido para um estado que a alíquota é 17. Então, na fronteira, normalmente vai ter um posto da Cefaz, da Secretaria de Fazenda do Estado, onde vai calcular essa diferença de alíquota, no caso aí 5%. Então, vai ser repassado esse valor a mais do produto. Então, a alíquota quando é de 7%. 7% para as operações interestaduais que destinarem mercadorias ou serviços a contribuinte dos estados da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste para o Espírito Santo. Então, a alíquota de 12% para operações interestaduais de mercadorias para a região Sul e Sudeste. E a alíquota de 17 e 18% para as operações de importação. Então, cada estado aí tem a sua alíquota. Aí você diz, professora, eu tenho que decorar tudo isso? Não. Nós temos uma tabela. E essa tabela, você vai basear por ela. Um exemplo.
Vamos olhar aí o Pernambuco. Qual a alíquota interna aí do Pernambuco? Aí você vai aqui, origem, PE, isso. Aí chega no PE e destino PE, ou seja, a alíquota interna. Então, a nossa alíquota é o quê? 18%. A alíquota interna do produto. Então, mas vamos aí fazer outro comparativo. A minha alíquota aí de origem, vamos escolher aí o estado, vamos do Pernambuco. O Pernambuco é o local de origem. O destino, vamos para o meu Piauí aí, pode ser. Então, do Pernambuco para o Piauí é 12%. Então, existe aí essa tabelinha. Então, você não precisa decorar as alíquotas, ok? Então, existe a tabela. Um professor amigo meu, foi meu professor, né? Ele sempre dizia que a gente não precisa saber tudo, né? A gente precisa saber aonde encontrar tudo. É o exemplo aí dessa tabela, é você saber que ela existe e saber como utilizar. Então, a seletividade, ou seja, essa alíquota, ela recai sobre alguns produtos. Então, esse é um imposto seletivo. Ele não recai sobre todos os produtos, mas ele recai sobre alguns. Então, olha, a Constituição do Estado do Pernambuco obriga essa seletividade, ou seja, quando o produto ele é essencial, então a alíquota passa a ser uma alíquota menor. E quando não é um produto essencial, a alíquota se torna maior. Então, no Pernambuco é obrigatório essa seletividade aí do imposto. Não cumulatividade, ou seja, em cada operação existe o valor a ser pago, ou seja, houve a troca de proprietário, então você vai pagar aquele valor relativo àquela operação. A incidência do imposto a cada fase distributiva da mercadoria não é sobre o valor total que está sendo vendida a mercadoria, mas sim sobre a diferença do preço da compra do produto. Como expliquei para vocês, é pago o valor referente à diferença do produto, a diferença entre a última venda e a venda que eu estou fazendo agora. Então, é esse valor é que vai ser pago. No exemplo aí que vocês estão tendo aí no slide, ó, uma mercadoria está sendo vendida por 150. O vendedor comprou por 100, ele só vai pagar referente a R$ 50. Então, esses R$ 50 é a minha base de cálculo. Desses 50 é que eu vou pagar o quê? O percentual. Vamos supor que o percentual aí seja de 12%. Se for 12%, daria o quê? R$ 6. Então, meu imposto ICMS é somente R$ 6. Porque a minha base de cálculo é sobre R$ 50, que é a diferença da venda. Um exemplo aí bem prático. Na indústria. A indústria, ela comprou uma matéria-prima por R$ 40 e vendeu esse produto acabado por 100. Então, quanto é que a indústria vai pagar? Então, iremos aí para o nosso cálculo. Então, a indústria, ela comprou uma matéria-prima por R$ 40 e vendeu esse produto já acabado por 100. Então, meu ICMS aí vai recair sobre R$ 60. 100 menos 40, 60. Vamos supor que o imposto devido aí à alíquota é de 17%. Então, vamos lá para a nossa calculadora. Diminuir aqui um pouquinho. Então, você pode ver, colocar aqui do lado. Então, eu vendi meu produto por R$ 100. Só que desses R$ 100, 40 foi o que eu comprei de matéria-prima. Então, eu diminuo aí para minha base de cálculo. Então, eu encontrei aí a base de cálculo que é 60. Então, eu só vou pagar referente aos R$ 60. Qual o valor do imposto? Então, nós vamos lá, vezes
17%. Então, vai ser igual... Eu vou pagar R$10,20. Então, nessa primeira operação, eu vou pagar R$10,20 de ICMS. Aí, nós vamos para a segunda operação. Vamos lá. Então, ele vendeu por R$100 a um atacadista. Esse atacadista vendeu por R$170. Então, nós vamos fazer o cálculo. Nós vamos calcular qual é o valor da base de cálculo nessa outra operação. Então, vamos voltar aí para a nossa calculadora. Vamos zerar. Então, foi vendido por R$170. Desses 170, eu já paguei referente aos 100. Então, a minha base de cálculo vai ser R$70, que é a diferença. Então, desse valor, como meu imposto a minha alíquota é 17%, eu vou vezes 17%, que vai ser igual a R$11,90. Então, eu já paguei na primeira operação R$10,20, na segunda agora eu vou pagar R$11,90. Por fim, aí, o varejista, que foi quem comprou, revende aí para o consumidor final por R$250. Então, nesse momento da venda, ele vai pagar, vai repassar para o governo a diferença aí também do valor dessa operação. Então, vamos aí para nossa calculadora. Então, o valor aí, eu vou subir aqui um pouco mais. Então, o que que acontece? Vamos para a calculadora. A calculadora aí vai nos mostrar o valor do cálculo. Então, 250 foi o valor que foi vendido. Só que desses 250, 170 já está resolvido com o governo. Os outros das primeiras operações foi quem já repassou esse valor, os valores do imposto. Então, só vou pagar imposto da diferença. Então, menos 170, que é igual a R$80. Então, desses R$80, eu vou pagar o ICMS 17%, a alíquota. Então, o total que eu vou pagar nessa última operação, R$13,60. Então, foi pago R$10,20 na primeira operação, R$11,90 na segunda e R$13,60 na última operação. Então, quem comprou lá por R$250 nem olhou o imposto, mas lá está embutido os R$10,20, R$11,90 e R$13,60. Vamos somar aí o total que ele pagou. R$10,20 mais R$11,90 mais R$13,60. Então, ele pagou no total R$35,70 de ICMS. Então, quem paga lá os 250 não nem olha às vezes para o imposto, mas já foi pago tudo isso. Então, continuando aí o nosso slide. Então, ó, aí vocês vão ver detalhadamente aí o cálculo, né? Então, na primeira operação foi R$60. Então, recolhe 17% de R$60. Na segunda, 17% de 70, que é a diferença. E na terceira, 17% de R$80. Complementando aí o assunto. Imunidade, então a não incidência constitucional. Então, existem alguns produtos
que também não incide ICMS. Alguns exemplos aí: operações com livros, jornais e periódicos e papel destinado à impressão. Então, são isentos, não se paga ICMS. Operações e prestações destinadas ao exterior de mercadoria, incluindo produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados ou serviços. Operações interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivado, quando destinado à industrialização ou à comercialização. E o item 4, operações com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. Então, esses itens aí têm a imunidade, ou seja, são isentos de ICMS. Então, sobre a exportação, não tem ICMS. Então, na energia elétrica e petróleo, então, quando eles estão na sua fase inicial, pois são riquezas naturais, então não tem a tributação do ICMS. E essas emissoras, o item 3, né? Essas emissoras que têm canal aberto também são gratuitas, ou seja, são isentas. Então, quais as que são pagas? Então, a TV a cabo, essa da parabólica, né? Que nós normalmente temos em casa, né? Às vezes temos em casa, nem sempre todo mundo, porque tem canal gratuito também. Aí alguns exemplos, né? Item 2, produtor rural exporta amendoim em natura para a Venezuela, então é isento. Outro exemplo aí, item 7, a transmissão da rede TV para todo o Brasil de forma gratuita, então não tem ICMS. Item 6, empresa geradora de energia vende energia para a Cooperativa de Leite Pernambucana. Então, nessa fase aí, como é um produto natural, né, um recurso natural, não tem o ICMS. O não recolhimento do ICMS pode ser originado de operações com. Então, quando é imune, né, quando não há incidência de ICMS, ou seja, o produto não tem ICMS, a não incidência, quando o intuito não é criar essa incidência do imposto, ou seja, não existe esse valor a ser recolhido. E temos quando é isento, ou seja, de forma nenhuma existe o ICMS. E agora nós vamos na prática, né? Eu passei aí o exercício para vocês. Como eu já expliquei esse cálculo do ICMS, através dessa explicação, vocês vão tentar fazer o exercício. Se vocês não conseguirem, o que eu vou fazer? Eu vou gravar outro vídeo com a resolução daquela questão, ok? Então, vamos praticar aí. Bons estudos para vocês e com fé em Deus vai dar tudo certo, né? Nós já estamos terminando essa disciplina e vamos só terminar a outra disciplina.